Para a nossa live de hoje, por que que você não prospera? Por que que a prosperidade ela não flui tanto aí para você? Para uns flui mais, para outros flui menos. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre a visão da constelação familiar. Porque a visão da constelação vem trazendo o que está oculto por trás, né? Nós temos os nossos problemas aqui e muitas vezes a gente vai cortando as folhinhas, cortando os galhos dos nossos problemas, mas só que eles crescem de novo. A gente precisa ir lá na raiz, na causa oculta, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Por que que você não prospera, mas aonde que está essa causa oculta, que vem de muito antes, que você possa perceber dentro do inconsciente. E aí a gente vai trazer clareza sobre isso. Então vamos lá, o pessoal vai chegando e a gente vai falar o que que é a prosperidade. Porque as pessoas se confundem muito, porque as pessoas acham que prosperidade é dinheiro. A prosperidade, para todo mundo que é próspero tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro é próspero, tá? Então eu tô falando de algo mais, algo maior, né? Como eu estou falando aqui da constelação familiar, a gente tá... Bom dia! Eu tô falando muito mais do que isso, a gente tá falando de algo muito mais profundo do que isso. A prosperidade, ela é vida, prosperidade é igual a vida. Então as pessoas falam, não, já tem dinheiro, não vou nem assistir essa live. Gente, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de algo muito mais profundo, de um movimento interno, de vida, de caber mais. E para que a gente possa ser pessoas prósperas, tendo dinheiro, tendo movimento na vida, né? Tendo movimentos saudáveis na vida, porque não adianta também só ter dinheiro, né? Se a gente tiver esse dinheiro, quantas pessoas a gente conhece que tem dinheiro, mas não são prósperas? São pessoas miseráveis, né? Que vivem com tanta miséria. Então, a prosperidade ela é muito mais. A prosperidade é vida, é a gente, assim, entender esse movimento lindo de vida. E por que que a gente tem tanta dificuldade com a prosperidade? Porque a gente não fica vivo o tempo todo. A gente está sempre ali, limitado com a nossa prosperidade, cansado, desanimado, não quer fazer as relações, não quer se envolver, né? Porque a prosperidade são as nossas relações, são as pessoas. Quem traz o dinheiro pra gente? Quem traz a prosperidade pra gente? As pessoas. E aí a gente quer se isolar do mundo, quer se isolar das pessoas, quer se afastar, às vezes até precisa para dar um descanso. Mas o movimento da vida é vivo com pessoas. E aí, muitos de nós não queremos envolver, não queremos estar nesse movimento da vida, né, vivo o tempo todo. E a prosperidade é vida. E ela é muito grande. E a gente é pequeno, né? É igual o movimento da vida. A vida, ela é muito grande. Ela tem um movimento grande para acontecer. Ela tem algo maior muito maior do que a gente. Muitas vezes a gente fica o quê? Brigando com essa vida. E o momento que a gente está brigando com a vida, a gente não aceita, criando resistência, não quer que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem, ou que a gente acha que elas deveriam ser, porque ser próspero, trabalhar com essa prosperidade, é muito mais sobre deixar de ser do que ser mais. Então a gente abrir esse espaço para esse deixar de ser, né? A gente... o tapa que eu levei, isso, a gente deixar de ficar isolada, as pessoas é que trazem prosperidade pra gente, as nossas conexões, as nossas vinculações, porque a moeda de troca da nossa alma é a vinculação, é a gente vincular com o outro, né? A gente fazer movimentos de troca. Então, as nossas relações é a nossa maior prosperidade, porque são essas pessoas, né, quando a gente às vezes precisa de alguma coisa e a gente pergunta pra alguém pra ajudar a gente não precisa saber de tudo, mas a gente vai lá, pergunta pra alguém, pede ajuda, pede informação, né? E tem, assim, tudo isso, assim, a gente vai pra gente, os empresários, as pessoas, cada vez mais que elas vão prosperando, mais conselheiros elas têm, mais pessoas especializadas em áreas diferentes para auxiliar, porque a nossa prosperidade são pessoas, a nossa prosperidade junto. E o que é essa prosperidade que eu quero trazer para vocês é uma prosperidade que cabe mais vida, uma vida feliz, uma vida abundante, com dinheiro, é claro, né? Mas isso é muito mais do que só apenas, o dinheiro é muito pequeno dentro dessa prosperidade toda. E o que bloqueia, né, a nossa prosperidade? Primeiro, esse sim e não que a gente fala pra vida, né? A gente quer ficar confortável, a gente não quer avançar, todos os nossos movimentos, né, é de afastamento, a gente não traz as coisas pra gente. Isso é o principal bloqueio da nossa prosperidade. A gente não tá aberto pro novo, porque a gente quer que as coisas sejam como a gente gostaria que elas fossem. E aí não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse, aí a gente se fecha. Porque a vida é um movimento vivo. E aí a gente encontra uma pedra, a gente pula, a gente encontra um buraco, a gente cai, a gente levanta e a gente vai movimentando. Mas muitos de nós porque não é do jeito que a gente queria, não foi como a gente queria, as relações não eram como a gente queria, as pessoas
não são como a gente gostaria, e aí a gente fica, se fecha, porque aí a gente, não, então eu não vou mais me relacionar, não vou mais fazer isso, em vez da gente continuar no nosso movimento. Então, são muitos nãos, né? É muito óbvio. Quem não fala sim, fala não. Mas são muitos nãos para a vida, muitas resistências, muitos movimentos de querer que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E a gente entender esse movimento de vida grande. Então, esse é um do principal bloqueio. A gente não está aberto para o novo. A gente não quer o novo. A gente quer o novo, mas quer o novo do jeito que a gente quer que o novo seja. Não como o novo está chegando para a gente. A gente precisa crescer aonde nós estamos, né? A nossa semente, ela tem que germinar no solo que a gente está. Qualquer semente, Bert Hellinger fala isso, né? A semente, ela pode cair num solo fértil ou num solo rochoso. É a mesma semente, ela tem chance de germinar do mesmo jeito, mas quem vai fazer esse movimento? Nós, mas a gente tá ali no não, porque a gente gosta do novo, mas o novo não tão novo assim. Novo se for do jeito que eu gostaria. E a maior questão é o seguinte: a gente quer as coisas, a gente ora, a gente pede para Deus, a gente pede para o universo, sei lá, a gente pede para um monte de coisa e faz as metas, os focos, mas às vezes as coisas vêm de outra forma e a gente não recebe, porque não é do jeito que a gente queria que fosse. Mas você pensa, se a gente começar a olhar para essa vida, trazendo esse olhar de prosperidade, que a vida é muito grande, a gente começar a receber essas coisas, de chegar pra gente, como as coisas chegam pra gente, porque às vezes a vida vai trazer coisas muito maiores. Rubens Alves falava, né? Eu sou tão feliz porque nem tudo que eu quis aconteceu. Foi do jeito que eu queria, foi do jeito que tinha que ser. E isso que trouxe essa grandeza, essa maioridade, que é a questão da vida. Então, esse primeiro bloqueio é essa questão de não estar aberto para o novo. Cheio de resistências, tem que ser do meu jeito. Essa confusão que a gente arruma de querer brigar com a vida. A gente não quer que a vida seja do jeito que a gente gostaria que fosse. A gente quer que seja só do jeito que a gente for. Se for diferente do que a gente quer que seja, que a gente acha na nossa mentalidade, né? Porque a nossa mente, gente, ela mente. A verdade não está na nossa mente. Queria trazer essa clareza para vocês também. A verdade não está na nossa mente. A realidade não está na nossa mente, porque a nossa mente é a visão que nós criamos da realidade, a nossa interpretação da realidade. Então, o que está aqui não é sempre a verdade. Tá? A verdade está no nosso corpo, como que a gente se sente em direção àquilo, as nossas emoções que ficam travadas, as nossas memórias reais estão todas no nosso corpo. Então, não só nossas, mas de toda a nossa transgeracionalidade, né? Que a gente carrega os traumas transgeracionais também, e eles se manifestam todos aonde? No nosso corpo, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com o real, com o inconsciente, com as raízes ocultas. Então, primeiro começa esse sim e não. Outra coisa que bloqueia a nossa prosperidade: os nossos relacionamentos. Porque vale uma pergunta aí pra vocês, vou jogar. Qual relacionamento meu seria impactado se eu prosperasse? Né? Às vezes muitas mulheres deixam de prosperar porque o marido não vai prosperar igual ela. Será que você tem potência e consegue sustentar essa vida grande, essa prosperidade grande pelos dois? Então muitas mulheres deixam de prosperar por causa que às vezes a mãe, os pais não prosperaram, aí eles também não podem, tem que continuar daquele jeito ali limitado. Então, assim, qual relacionamento seu seria impactado se você prosperasse, se você avançasse um pouco mais, né? Eu deixaria de pertencer. A gente tem esse inconsciente tão forte do nosso grupo. Quantos de nós deixamos de prosperar, deixamos de avançar na vida para poder nos mantermos nos grupos que a gente pertence? Né? As pessoas falam que a gente é a soma das pessoas que tá perto da gente, mas não é sobre isso, sabe? A prosperidade é mais, porque quando a gente prospera, é algo que a gente prospera de dentro para fora. Então, todas as pessoas que estão em volta da gente também prosperam, porque a prosperidade é vida. Então, quanto mais a gente vai transbordando em vida, as pessoas às nossas voltas também vão transbordando em vida. Mas aí, a gente olha para essas pessoas, alguns relacionamentos que estão em volta da gente, e a gente vai deixar de prosperar por causa das pessoas? Né? Onde que a gente está colocando a nossa potência? Porque às vezes a gente tem que trazer as pessoas pra gente, não é entrar onde tá as pessoas, entende? Por exemplo, eu tô fazendo aqui pra vocês, eu tô trazendo vocês pra mim, tô trazendo um novo olhar pra vocês. A gente poder olhar pra isso, olhar pras raízes, então olhar pra esses relacionamentos. Então qual relacionamento meu que seria impactado se eu prosperasse? O que eles iam achar de mim, né? Às vezes achar que eu sou snob, que eu sou, não sei, e achar um monte de coisa, a gente vai criando um monte de coisa, né, aqui, nessa mente limitada, e a gente vai deixando de expandir.
Então, vamos pensar sobre isso também, né? Essa vida aí no caber, a gente querer ficar limitada para não avançar mais do que os outros. Então, abrir para isso. E também, um outro movimento muito assim, que impede bastante a nossa prosperidade, eu vou trazer clareza, tá, gente? Primeiro, eu tô só aqui nos bloqueios para poder costurar tudo isso com vocês. É a gente ficar buscando validação. A gente quer ser validado. Uma identidade que a gente cria pra gente, a gente quer ser validado. Mas eu quero falar pra vocês que a prosperidade é muito mais sobre deixar de ser do que ser mais. Porque a prosperidade, o novo, ele chega, as pessoas acham que você vai receber algo novo. Não, gente, algo novo não é só um acréscimo. A prosperidade não é só um acréscimo na sua vida. A gente acha que a gente vai prosperar e vai ter um pouco mais de dinheiro no banco. Não, gente. Prosperidade é transformação. Prosperidade transforma tudo. Balança tudo. A gente vai ter que ter mais funcionário, vai ter que ter mais gente para ajudar, vai ter que ter mais trabalho, mais mão de obra, mais questão para administrar, mais problemas para resolver. A gente vai ter mais abundância, porque tudo na vida custa. Tudo na vida custa. Custa um preço, só que a gente quer ficar acomodado. Muitas pessoas querem ficar acomodadas, não querem crescer nisso, porque elas querem ficar ali parada, mas queria prosperar. Mas fica ali, limitado, naquela limitação. Gente, prosperar custa. Dinheiro custa, aumenta o dinheiro. Você vai ter que aprender a investir dinheiro. Você vai ter que escolher para onde que você vai, fazer suas escolhas, né? Para onde que você vai para cá, você vai para lá. Então eu vou trazer essa clareza para vocês também, mas isso é um bloqueio. E esse bloqueio é a nossa validação. A gente cria uma identidade, quer que essa identidade seja validada. Só que isso também limita muito a gente. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo buscando validação do outro. Aí a nossa prosperidade, o nosso ganho já é o quê? Ser validada. Ah, você é muito boa. Ah, você brilhou. Ah, você não sei o quê. Ai, tá vendo? Ninguém vê o que eu faço. Tudo que eu faço, ninguém me valoriza. Vocês estão buscando o quê? Validação. Quem tá buscando validação? Gente, quem tá buscando validação, tá buscando o colinho da mamãe. Não tá numa postura de adulto. Quem fica buscando validação é quem ainda é vítima, quem ainda é criança. Eu vou trazer a minha mesinha aqui para vocês, né? Então, quando a gente tá buscando a validação, a gente é criança. E aí o nosso ganho, em vez da gente ganhar dinheiro de gente grande aqui, não, a gente fica igual criança, esperando o quê? Sentada ainda, vou até pôr aqui. Sentadinha aqui, esperando o quê? Esperando a mamãezinha, cadê a mamãezinha aqui bonitinha? Esperando a mamãezinha vir aqui para poder cuidar da gente. A gente quer, assim, a validação, quando tá buscando essa validação, buscando uma identidade, que as pessoas validem, elogiem. Isso é coisa de criança, gente. A gente ainda quer ficar inocente. Tá na inocência da criança. Porque criança fica ali na inocência, esperando a mamãe chegar, o papai chegar. Gente, o movimento de vida, de prosperidade, de sucesso é um movimento. É a gente que precisa fazer esse movimento. A gente fica esperando alguma coisa vir acontecer. Ah, as pessoas não aparecem. Ah, eu não sei como é que eu faço. Mas ninguém faz o movimento pra frente, pra vida, pro mais. E é sobre esse movimento que eu quero trazer pra vocês. Quando eu falo da gente, né, esse sim e não, a gente abrir para esse novo, né? Quando a gente está em paz aqui com o nosso movimento, né, as raízes sempre vêm de trás, tá, gente? A gente está em paz aqui com esse movimento, né, com essa mãe, com esse pai, como foi, né? A gente está aqui em concordância com esse relacionamento com os nossos pais, porque assim, aqui o convite sempre é olhar para a vida, né? Independente de como foi esse meio do caminho. A vida tá aqui, o meio do caminho tá aqui e você tá aqui. E o que você vai fazer com essa vida aqui? A vida é grande, mas só que a gente fica aqui, ó, no meio do caminho. Em vez da gente olhar para a vida, porque é o mais importante, a gente fica pelo meio do caminho. Eu já falei isso na live, mas eu vou falar de novo. A vida, essa vida que o pai e a mãe da gente deu pra gente, ninguém pode fazer diferente, ninguém pode dar pra gente. Ninguém. A vida, ela vem por esse pai e por essa mãe. E através desse pai e dessa mãe, que são dois rios que a vida flui pra gente, é que a gente conecta com toda a fonte da vida, que é toda a ancestralidade que vem atrás desses pais. Essa é a vida que chegou pra você, como tinha que chegar. É esse pai, é essa mãe. Ah, mas a minha mãe poderia ter escolhido outro pai. Sim, aí não seria você. Você seria outra pessoa, porque você, 50% de você é esse papai que você aí rejeita. Ou é essa mamãe que é aí que você rejeita. E se você não entrar em concordância, e por que esse pai e essa mãe é tão importante? Porque para você conectar com esse papai, com essa mamãe, para que eles são os rios que fluem. Então para você conectar com toda a vida de toda a ancestralidade que vem. Porque a vida vem de uma fonte, passa por toda a sua ancestralidade e chega aqui para você. Só que se você não resolver os BO aqui, né, a vida não vai aqui. Aí como é que vai prosperar? Se você não recebe nem a vida que chega para você, como ela chega, você quer receber o que da vida? Você não vai receber nada da vida. Eu sinto dizer isso para vocês. Né? As pessoas falam, mesmo.
tá? Se você não recebe, não gosta da minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Gente, sua mãe é quem carregou você na barriga, quem abriu a porta da vida pra você. Seu primeiro sucesso foi nascer, foi estar aqui, chegar nesse mundo, e você não recebe a sua mãe. O que você quer receber da vida? Caso, né, das pessoas que tem muito problema com a mãe, são aquelas pessoas que você pode fazer o que você quiser pra elas, a vida inteira, que nada tá bom pra elas, ela não recebe nem a vida, o que ela vai receber? Né? Que novo que ela vai deixar chegar? Se ela não está em concordância com essa mãe, com esse pai. Ah, mas o meu pai, você não sabia como era meu pai? Gente, a vida que vem desses pais, ninguém pode fazer para vocês, ninguém pode dar essa vida. O resto, qualquer pessoa pode fazer. Cuidar de você, te dar comida, te ensinar a falar, te educar, levar para a escola. E o resto todo, qualquer outra pessoa pode falar. Ah, foi minha avó, foi minha tia, foi meu padrasto, foi um tanto de gente. Isso qualquer pessoa pode fazer para você. Mas a vida que esse pai fecunda nessa mãe, e essa mãe gera você dentro da barriga, ninguém pode fazer para você. Então aqui, nesse lugar que ninguém pode fazer, está esses pais, nessa vida grande. E aí quando você recebe esses pais, você sim, está aberto para o novo. Porque aí você não tem tanta resistência. Porque as suas resistências, na verdade, eu estou falando, eu expliquei para vocês, né? Que a gente tem aqui um monte de problema na vida. Nós temos aqui um tanto de probleminha. Só que a gente fica aqui, né? Um tanto de problema. Nós estamos aqui cheios de problema. Aí o que a gente faz? Aí a gente tem problema com o marido, a gente larga, separa. Não que eu não possa separar, tá, gente? Mas eu tô só explicando onde está a raiz dos problemas. Aí você tem um problema no trabalho, você sai do trabalho. Aí você tem um problema aqui, aí você casa de novo, tem problema, aí você separa de novo, tá aqui. Aí tem problema de dinheiro, aí você troca de trabalho. Só que o problema continua, porque você fica cortando só as folhinhas dos seus galhos. O problema tá aqui, gente. O problema não tá nisso tudo aqui. Isso aqui é um problema, sim. Mas enquanto você não resolver a raiz do problema, esses problemas aqui vão continuar acontecendo para vocês de forma diferente, né? Essas questões vão continuar impedindo a sua prosperidade, porque essa questão do externo, ela é só para trazer para você questões que você precisa trabalhar do lado de dentro. Então a gente fica cortando os galhos, mas eles vão nascer de novo, enquanto a gente não resolver isso aqui na raiz, que é a questão da constelação familiar, é o que a gente faz aqui na constelação familiar, né? A pessoa está aqui com muita dificuldade, trabalha, não resolve. História de uma constelação. Trabalho, não sei mais o que eu faço. Aí ela vem para a constelação familiar e a gente vai olhar o quê? Que a questão dessa pessoa aqui tá lá com a vovó dela, que teve uma falência milionária e, quando teve essa falência milionária, falou que nunca mais ia confiar no dinheiro. E aí, o que acontece com a descendência? Aqui o papai dela começa a ter problema com o dinheiro e ela também, por mais que ela trabalhe, o fluxo do dinheiro está interrompido. Então, tem uma raiz mais profunda aqui. E a gente precisa olhar para essas raízes mais profundas para liberar. Então, questão com a mãe, não aceita, não recebe a mãe. Que novo que vai chegar? Chega um relacionamento novo, você não está aberto. Chega as coisas novas, você não está aberto. Como que essa prosperidade vai chegar para você? Então, a gente precisa olhar para a raiz das nossas questões para a gente poder liberar. E adultecer, para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Porque quando eu falei de relacionamento... que relacionamento que está impedindo a sua prosperidade, adulto, gente, faz escolhas. E quanto mais a gente tem uma capacidade de fazer escolhas, mais nós temos a capacidade de prosperar. Porque quem faz escolha, pessoas prósperas têm que fazer escolha. Nem que seja para qual parte do mundo que ela vai viajar de férias, né? Ou qual casa, qual mansão que ela vai comprar. Enfim, para onde que ela vai fazer da vida dela. E quem faz isso? Adulto, porque criança... ela não escolhe. E eu tô falando de criança, não tô falando de criança, essa criança aqui não. Eu tô falando de criança adulto, muitos adultos, crianças infantilizados, que ficam esperando as pessoas escolherem para elas, porque se der errado, ela tem para quem culpar. Né? Ela não precisa culpar ela não quer assumir a culpa, ela precisa culpar alguém. Então, às vezes, por exemplo, ela tá num relacionamento e ela quer separar. Isso é muito comum. E aí, isso é muito comum. E aí, o que acontece? Ela começa a fazer um tanto de coisa errada, começa a trair, enganar, falar mentira. Pra quê? Pra que a outra pessoa largue ela, pra ela falar que é a outra pessoa que largou ela, sendo que é ela que não quer estar no relacionamento há muito tempo. As pessoas, às vezes, fazem coisas assim, né? E para depois culpar a outra. Não quer escolher, não quer tomar uma decisão. Ela fica esperando a outra pessoa tomar a decisão para ela, para poder ter quem culpar. Isso é coisa de criança. Não precisa ser criança para ser criança. Adulto também é criança. Quem quer ficar na vítima, quem fica esperando as coisas acontecerem, está na vítima. Quem fica querendo culpar todo mundo dos seus problemas é vítima. E essas vítimas não prosperam. Por quê, gente? Quem prospera? Adulto. Adulto faz escolha. E trazer uma clareza para você sobre as
nossas escolhas que toda escolha tem uma perda. Se você escolhe ficar casado, você vai escolher ali ficar com aquelas dificuldades todas, então você vai seguir ali. E aí você não vai poder viver a sua vida do jeito que você queria, mas você vai escolher estar ali com a família, com o relacionamento. Se você escolher separar, você vai escolher ficar sem o marido, mas ter a sua identidade. Se você escolher um trabalho, que você não está gostando, mas ele te dá dinheiro, então você vai escolher ter o dinheiro, mas ficar num lugar que você não está muito satisfeito. Mas aí se você abrir mão desse trabalho e escolher empreender, você vai abrir mão de ter uma estabilidade financeira, mas você vai fazer algo que você gosta. Então, qual escolha que você faz? Qual perda que você está disposto a perder? Porque a gente vai perder, e algumas escolhas vão dar errado. Claro que vão dar errado. Só que a gente fica aqui, ó, preso na mamãe e no papai, esperando, né, a validação. Muitos de nós também não conseguem nem sair da casa do pai, mamãe, papai que tem que falar o que a pessoa tem que fazer. Ela não consegue ir pra vida, fazer as escolhas dela. Então a gente que escolhe, a gente que vai escolher o nosso trabalho, a gente que vai escolher nossos parceiros, a gente vai fazer as nossas escolhas. Algumas vão dar errado, algumas vão dar certo, né? A gente vai escolher nossos investimentos, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, o que a gente vai comprar, o que a gente não vai. E nesse movimento, a gente vai fazer as nossas escolhas como adulto. Umas vão dar certo, outras vão dar errado, e todas as escolhas, elas vão ter uma perda. Então isso é muito comum, muitas pessoas vêm fazer constelação familiar com muitas questões na vida e a gente consegue perceber que na raiz ali tá lá nas escolhas, que ela ainda tá ali naquele vitimismo, esperando alguma coisa acontecer, esperando uma grande oportunidade acontecer, um grande evento acontecer para que tudo possa mudar. E a gente é adulto e nós é que fazemos o nosso movimento, é nós que vamos fazer esse movimento. E aí a gente tem que abrir mão dessa validação, dessa identidade resistente. Ah, eu sou assim, ah, eu não vou mudar, ah, esse é o meu jeito. Gente, não, aqui, a vida tá aí. Aquela pessoa que a gente era 10 anos atrás, nós já somos outras. Vai mudar de opinião. Ah, não posso mudar de opinião porque eu falei. Muda de novo. A cada 10 segundos a gente pode mudar a nossa opinião. A gente pode mudar de ponto de vista. A gente pode mudar um novo olhar. Conversa com uma pessoa aqui, conversa com a outra aqui. Muda o ponto de vista. Olha por outro ângulo, né? Sempre olhar as coisas por um ângulo diferente. Abrir para isso é prosperidade. Isso é estar aberto à prosperidade. Tá bom? Mas para a gente estar aberto à nossa prosperidade, a gente precisa ir lá nas nossas raízes ocultas, olhar para essas questões principal aqui, o nosso pai e a nossa mãe, né? E essa transgeracionalidade aqui, quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de dinheiro, como que é isso aqui dentro da sua família? Como funciona esse movimento dentro da sua família? Por exemplo, às vezes a gente... nós somos filhos de uma mãe, por exemplo, já aconteceu, né? Em constelação, uma filha de mãe muito depressiva, né? Então a pessoa tá ali sempre a vida toda, olhando pra mãe, querendo salvar a mãe, e não consegue olhar pra vida, não tem força, porque gasta toda a sua energia ali, olhando para aquela mãe depressiva, desde criança, quer ser mãe da mãe, e aí fica fora do lugar, fica tendo uma vida extremamente sobrecarregada, né? Quando a gente fica e se coloca maior do que os nossos pais. Muitas vezes porque a gente se coloca maior do que os nossos pais, porque às vezes os nossos pais são vítimas, né? A gente fica ali naquela postura de querer ajudar, com dó dos nossos pais, ou às vezes porque a gente julga os nossos pais e critica os nossos pais, então a gente fica assim, ó, grande, né? E quem é grande perante os pais é pequeno diante da vida, tá? Quem se acha maior do que os pais é pequeno, arrogante, mas pequeno diante da vida. São palavras de Bert Helling. São pessoas extremamente arrogantes e muito pequenas diante da vida. Ninguém pode confrontá-las, tem que ser tudo do jeito delas, na hora delas, mas diante da vida elas são pequenas. E a vida não avança dessa forma, porque ela está totalmente fora do lugar dela. Ela fica aqui grande diante da vida e um destino pesado, porque além dela ter que viver o destino dela, ela tem que viver o destino de todo mundo que não deu certo aqui, porque ela é grande, ela que vai resolver a situação de todo o sistema. Então, encontre o seu lugar na família, encontre o seu lugar no mundo, tá? Pertence à sua família, pertence a qualquer lugar dentro do mundo, e a sua prosperidade, o seu fluxo de prosperidade está liberado. Então é sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Então traz essa clareza para vocês. Então, se tá difícil de avançar, se precisa caber mais vida, vamos olhar para isso, vamos olhar com mais profundidade, vamos entender as raízes ocultas, inconscientes das suas questões. Venham fazer uma constelação familiar. Constelação familiar tá aqui para todos vocês. Uma sessão, a constelação familiar é uma terapia breve, uma sessão de constelação familiar, né? Você vai trazer um tema específico, e a gente vai entender aonde que é a raiz profunda dessa questão.
tá? Então, assim, que bom que tá fazendo e levar para você sentido, para vocês entenderem que as raízes são muito mais profundas, mas a gente precisa sair desse nosso eu, sabe? Esse eu grande, pra gente poder olhar para algo mais, para maior, porque não é só sobre a gente, entende? Tem forças, tem questões maiores para trás, para frente, pra gente prosperar. A gente prospera do centro para as bordas. Então, pra gente prosperar, a gente tem que estar aberto para esse novo, para flexibilizar, para fazer escolhas, para saber as direções, porque a gente prospera para todos os lados. A gente prospera para a vida, para as pessoas que estão em volta da gente, para os nossos, né, queridos, né, os pais, as pessoas. A gente prospera para todos os lados. Todas as pessoas podem passar por nós, né, e poder ter uma contribuição efetiva, ter essa contribuição diante da vida. E isso é prosperidade. Cada pessoa que passar por você, o que vocês estão fazendo? Vocês ficam fazendo comentário, falando mal dos outros, reclamando da vida? Gente, isso não é prosperidade. Então o movimento de prosperidade, ele começa com pequenas coisas. O movimento de prosperidade, ele começa com gratidão, com honra, com boas palavras que a gente fala em direção da vida, trazer um olhar mais amplo, a gente começar a abrir para tudo isso. E aí a gente fica querendo que as coisas sejam do nosso jeito, o dinheiro venha só do jeito que a gente acha que tem que chegar, e a gente não se abre para receber essa vida linda, próspera, e caminhar para essa vida, caminhar para frente, caminhar para o mais, para o grande. Porque eu falo de prosperidade, eu falo sim, eu quero que todos vocês sejam prósperos, eu tenho muito dinheiro na conta também, mas um dinheiro próspero, algo que possa transbordar na vida para o mais, para criar mais para você e para todos que estão em volta de vocês. É algo muito mais, algo muito mais sistêmico, não é que essa coisa enrijecida, resistente e com medo e achando que é melhor que todo mundo porque ela conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Não é sobre isso, é sobre vida, é sobre alegria de viver, é sobre viver com felicidade, com leveza. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? E é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que é a constelação familiar. É algo muito mais amplo, algo muito mais profundo, né? Não é superficial, é mais profundo. É em lugares que vocês não estão olhando, lugares que vocês não estão vendo. Mas a gente tem que começar a abrir para esse novo, sair dessa validação. Não é a prosperidade, até anotei na frase aqui, ó. A verdadeira prosperidade está em deixar de ser ao invés de ser mais. Porque quanto mais a gente vai deixando de ser o que a gente acha que a gente é na nossa mente, né? Que a gente fica criando interpretações, mais flexível, mais aberto para o novo nós vamos nos tornando. Então esse é o movimento diante da vida. E a vida é um movimento lindo, vivo, que a gente vai vivendo ali de altos e baixos. E não é sobre o problema, porque às vezes acontece um problema, acontece um fracasso. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não é sobre isso, gente. É apenas a vida acontecendo. É apenas o movimento da vida acontecendo. Então, traga esse olhar para as questões difíceis de vocês, para os problemas. Gente, apenas a vida acontecendo. As pedras do caminho, os buracos, as dificuldades, é apenas a vida acontecendo. Não tem nada pessoal, a gente não é mais do que ninguém, a gente está aqui para caminhar. Apenas a vida acontecer nesse movimento lindo, tá bom? Então é sobre isso. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Quem tiver dúvida, pergunta. Vai ficar aqui gravado, vou colocar no YouTube. Assistam. Eu quero pedir para vocês, compartilhem as lives que fizer sentido para vocês. Me auxiliem, né? Eu tô num projeto aí de milhões, que eu quero alcançar milhões de pessoas com a constelação familiar, com a visão sistêmica. Tragam essa contribuição, se vocês puderem contribuir comigo nessa minha grande movimento de prosperidade, eu conto com vocês também, tá bom? Então, um beijo, gratidão, gente, que bom que vocês gostaram aqui, um monte de comentário, gratidão de estar com vocês, tá bom? Segunda-feira eu tô de volta, porque eu tô amando fazer essas lives. Um beijo no coração de todos vocês.